Olá, meus caros alunos, sejam aí bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. É um prazer poder recebê-los aqui mais uma vez, né? Eu me sinto extremamente motivado aí de trabalhar com vocês. Eu estou aqui nesse frenesi de gravação de aulas aqui, mas para chegar nesse modelo a gente teve que planejar muito conteúdo, elaborar a parte mais árdua, é justamente organizar o conteúdo para vocês e depois gravar, as coisas flui naturalmente, né? Enfim, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui o nosso caminho. Agora eu quero abordar com vocês aqui o processo 5.4, que é criar a EAP, né? A estrutura analítica do projeto, uma ferramenta também muito simples, de extrema importância para o projeto e que poucas pessoas sabem fazer bem. É interessante isso, né? É fácil e é tão fácil que as pessoas menosprezam o poder de uma estrutura analítica de projeto e acabam fazendo uma EAP deficiente, né? A gente vê muito isso na prática, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, em relação a criar EAP, né, qual que é o objetivo deste processo? É o processo de subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores, de mais fácil gerenciamento. Okay? Então, quando você se propõe a pegar lá um escopo, a especificação do escopo, que está toda de maneira textual, que às vezes é um documento grande, né, com várias páginas, que dificilmente uma parte interessada como um cliente, por exemplo, iria ler aquele documento, você pode consolidar aquilo por meio de um organograma de entregas do projeto, né, que nós chamamos aqui no caso de estrutura analítica do projeto. Essa EAP vai ter uma função essencial dentro do projeto, vai facilitar a comunicação das entregas do projeto, vai facilitar a visualização do que tem que ser feito dentro do projeto. Então essa é a proposta deste processo, né? Eu trouxe aqui no caso também para vocês uma EAP do PMBOK, né, apenas para poder ilustrar essa questão, uma EAP de um projeto de um produto de software qualquer, onde nós temos aí algumas etapas a serem conduzidas dentro desse projeto, como o gerenciamento do projeto, requisitos do produto, design de detalhes, construção, integração e teste, né? Repara que esse ciclo de vida ele está seguindo uma sequência lógica de eventos normalmente, então essa é uma maneira interessante da gente organizar uma estrutura analítica do projeto, certo? O conceito de EAP, então, pessoal, para a gente poder elaborar uma EAP, envolve lá no ponto mais alto da EAP, a gente colocar o nome do projeto, né, no nível abaixo aqui nós temos, né, as contas de controle ou fases do projeto, onde nós justamente buscamos aí construir o projeto dentro de uma sequência lógica de eventos, organizar essas informações dentro dessa sequência lógica de eventos, ok? Podemos chamar então de contas de controles, onde são agrupados os pacotes de trabalho relativos àquela conta. Então, o que é pacote de trabalho? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês, né? Mas antes disso, eu quero citar também que nós podemos desenvolver, junto com a EAP, o que nós chamamos de dicionário da EAP, que é um documento que vai descrever o trabalho que está dentro do pacote de trabalho. Então, dentro do dicionário, eu vou ter lá uma descrição detalhada sobre como que vai ser feito o trabalho do pacote 1.1, do 1.2, né, e de outros pacotes também previstos dentro do projeto, ok? Informando, por exemplo, restrições, data de início, data de término prevista aqui no caso, recursos necessários, quais os requisitos que devem ser cumpridos dentro deste contexto, né? Mais adiante, quando nós formos trabalhar o cronograma do projeto, a EAP vai ser uma entrada extremamente importante para poder ajudar na construção da lista de atividades do cronograma, que é o seguinte: eu tenho aqui no caso uma entrega que nós podemos aí classificar como um conjunto de atividades que, ao serem realizadas, irão proporcionar um resultado parcial do projeto, certo? A lista de atividades, ela não aparece na EAP, ela não é componente da EAP. A EAP, no caso, ela vai ser um instrumento que vai facilitar o processo de criação posterior,
né, do cronograma do projeto, onde nós vamos pegar os pacotes de trabalho e detalhar muitas vezes em atividades. Claro que dependendo do nível de detalhamento que você deseja alcançar dentro do seu projeto. Existem projetos que eu vou trabalhar no nível da EAP, vou gerenciar o projeto no nível da EAP, outros projetos que eu vou gerenciar no nível da atividade. No nível da atividade eu tenho um detalhamento mais intenso, eu vou ter controle mais intenso e vou ter também possivelmente uma precisão de estimativa maior, né? No nível do pacote de trabalho, eu às vezes não tenho muito pessoal dentro do projeto para poder gerenciar esse projeto, então vai facilitar o meu gerenciamento no dia a dia, o nível de controle exigido é menor nesse caso, né? E o nível de precisão das estimativas também não alcança o mesmo nível quando você detalha no nível da atividade, né? Quando você pega o pacote e destrincha em uma lista de atividades, certo? Outro exemplo então da EAP que nós temos, né, relativos ao PMBOK, nós temos aí um projeto de sistema de gerenciamento do valor, onde está dividido em 4 etapas, né? Eu tenho avaliação de necessidades, desenvolvimento de padrões, engenharia de sistemas e gerenciamento de projetos. Apenas a entrega de avaliação das necessidades está subdividido em entregas, né, onde nós temos aí a auditoria de sistema atual, determinação de requisitos, desenvolvimento de alternativas e desenvolvimento dos requisitos do sistema, cada uma com suas respectivas entregas relativas a esta macro entrega aqui, né, essa fase importante dentro desse projeto, tá? Então, o nosso processo basicamente vai exigir o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais, né? Ferramentas e técnicas utilizadas, nós temos a opinião especializada, alguém com conhecimento no assunto para poder detalhar o escopo, que sabe fazer uma EAP. Eu até mencionei com vocês mais cedo na nossa aula que, por ser uma ferramenta simples, muitas pessoas menosprezam o seu uso, acabam fazendo EAPs deficientes. E o que a gente não quer isso, a gente quer um EAP que realmente reflita o escopo do projeto, não é? Então temos que ter uma opinião especializada nesse sentido. Decomposição, técnica de decomposição, vou explicar para vocês. O resultado natural desse processo é a linha de base do escopo e atualizações dos documentos do projeto. Vamos detalhar um pouco mais para entender o que seria essa linha de base, enfim. Mas antes eu quero abordar com vocês a decomposição, a técnica de decomposição, que é muito simples, né? Relativamente simples, que é uma técnica usada para dividir e subdividir o escopo do projeto e suas entregas em partes menores e mais fáceis de serem gerenciadas aqui no caso, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no projeto de uma casa, eu pensando nas fases dessa casa, eu posso ter uma fase de viabilidade da construção dessa casa, onde eu vou buscar aprovar projetos, né, fazer um levantamento financeiro para avaliar se eu tenho condições de finalizar essa casa. Uma vez cumpridos esses requisitos, eu posso partir para uma etapa de fundação, depois de alvenaria, depois de acabamento e assim sucessivamente, né? Então eu vou detalhando. Dentro de fundação ainda pode ser muito macro, eu preciso detalhar um pouco mais, onde eu vou buscar terraplanar o terreno, eu vou fazer um estudo de solo, vou fazer uma série de trabalhos relacionados com a parte de fundação. Então a gente vai detalhando até um nível que a gente considera gerenciável para o projeto, que fica satisfatório entender o escopo do projeto, tá bem? Então, quando nós decompomos o escopo do projeto em entregas menores, nós podemos gerar o que nós chamamos de pacotes de trabalho, que é o trabalho definido no nível mais baixo da EAP, para o qual o custo e a duração podem ser estimados e gerenciados. Eu vou voltar aqui a um slide anterior, onde nós temos aí um exemplo de EAP aqui no caso, né, para demonstrar para vocês o que seria e o que não seria um pacote de trabalho, né? Então, o conceito é extremamente simples. Pacote de trabalho é a caixinha que não tem nenhuma caixinha embaixo, né? Ou seja, é o nível mais baixo da nossa EAP aqui no caso, né? Então, identificação de alternativas é um pacote de trabalho. Análise de alternativas também um pacote de trabalho. Mas desenvolvimento de alternativas não é pacote de trabalho.
ele é apenas o quê? Agrega essas duas entregas aqui no caso, né? Então, quando eu vou calcular custo, estimar custos e prazos dentro do projeto, eu posso estimar no nível do pacote de trabalho e ao somar os custos de cada pacote, dentro da conta de controle, nós podemos ter aí o custo total dessa conta especificamente. A avaliação de necessidades também é uma conta de controle, é uma etapa ou fase do projeto que, uma vez que eu agregar informações sobre custos e prazo das atividades, dos pacotes de trabalho, eu vou ter o custo e o prazo total dessa etapa dentro do projeto. Já essas entregas aqui, 1.2, 1.3, 1.4, como elas não foram detalhadas, em princípio, elas são consideradas também pacotes de trabalho, né? Então, a partir do momento que eu sentir necessidade de detalhar essas entregas 1.2, 1.3 e 1.4 em partes menores, mais gerenciáveis, eu posso ir criando, no caso, pacotes de trabalho, ok? Então, um conceito importantíssimo para a gente poder entender essa questão da EAP. E um último ponto que eu quero abordar aqui com vocês é o nível de detalhe dos pacotes de trabalho poderá variar com o tamanho e complexidade do projeto. Projetos maiores, que envolvem mais custos mais consideráveis, mais pessoas trabalhando, evidentemente vão ter uma EAP mais abrangente. Projetos menores, eu vou ter uma EAP mais enxuta, então nós adaptamos, no caso, conforme a nossa necessidade, conforme a necessidade do nosso projeto, ok? Como resultado desse processo é gerado o que nós chamamos de linha de base do escopo. Esse é um conceito extremamente importante, relevante. Eu preciso muito que vocês memorizem essa informação, que ela é estratégica para quem vai fazer o exame PMP e CAPM. O que é a linha de base do escopo? É uma junção de 3 documentos: a especificação do escopo do projeto, a EAP e o dicionário da EAP. Então, em qualquer momento que eu falar linha de base do escopo do projeto, eu estou me referindo a esses 3 documentos que devem caminhar sempre juntos: especificação, né, a EAP e o dicionário da EAP. Qualquer um desses documentos que sofra algum tipo de alteração, essa alteração automaticamente vai refletir nos demais. Então, eles têm que estar muito conversando entre eles, né? Um tem que refletir a informação do outro, né? Então, essa é a nossa linha de base, o principal resultado do nosso processo aí de criar EAP, que vai ser essencial posteriormente para o controle do projeto, para o gerenciamento do projeto como um todo. Explicando um pouco para vocês o que seria o dicionário da EAP, é uma descrição, né, do que vai ser feito dentro dos pacotes de trabalho. Ela pode ser usada como parte de um sistema de autorização do trabalho do projeto, ou seja, né, ela vai informar para as pessoas quando que elas podem começar, né, quais atividades antecessoras que já devem ter sido concluídas para que a pessoa possa iniciar o trabalho, quais são as atividades sucessoras que eventualmente também necessitam com que você conclua dentro do prazo para que elas aconteçam. Então, essas informações podem muitas vezes ajudar nesse processo de autorização do trabalho, ok? De início dos trabalhos pela equipe, ajuda no projeto definindo limites para o que está incluído no pacote de trabalho. Então, às vezes eu tenho assim, por exemplo, um pacote de trabalho chamado pintura. Mas como que é feita essa pintura? Que tipo de material que eu vou utilizar? Que tipo de técnica que eu vou utilizar? Qual que é a cor que será abordada? Então, uma série de informações que vão me dar orientações nesse sentido, né? E fornece uma descrição do que deve ser feito para cada pacote da EAP e ajuda a garantir que o trabalho resultante corresponda ao que é necessário dentro deste contexto. Então, vai abranger, vai dar a informação de maneira completa para a equipe do projeto. Evidentemente, né, o dicionário da EAP, principalmente, ele é utilizado muito quando você tem um projeto mais complexo, que exige esse nível de detalhamento. Se o seu projeto é mais simples, provavelmente você vai utilizar de uma outra sistemática, você vai treinar essas pessoas, você vai dar, talvez, essas orientações de maneira verbal ou dentro de um nível de descrição menor, porque você precisa ganhar tempo em relação ao gerenciamento do seu projeto. Então a gente adapta o modelo conforme a necessidade do projeto. É isso aí, a gente se vê na próxima aula. Até mais!